Boa noite, gente. Estamos começando aí. Boa noite a todos. Estamos começando agora nossa live, agora às 8 horas, com o tema Inovações e Avanços no Tratamento do Câncer nos últimos anos. E para iniciar, eu estou vendo aqui o pessoal está entrando, nossa convidada já entrou. Então, mais uma vez, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana Liberato, sou farmacêutica da Formule, farmácia de manipulação, e nos últimos 2 anos, né, nós viemos fazendo uma sequência de lives com profissionais de saúde que são referência em suas áreas de atuação, falando com o objetivo, né, de levar informação, né, muito conhecimento, conteúdo bem interessante e muitas orientações sobre assuntos relacionados inicialmente, né, foi a pandemia, mas também com relação à saúde de um modo geral, beleza, bem-estar e qualidade de vida. Espero aí que estejam gostando. Hoje nossa live está bem especial, né, com uma convidada também super especial. Domingo passado, né, dia 27 de novembro, foi o Dia Nacional de Combate ao Câncer. Em função disso também, né, que nós resolvemos aí fazer hoje essa live, né, o câncer, que é uma doença crônica, que é denominada né, como uma doença crônica, que tem um tratamento cada vez mais personalizado, os seus tratamentos, tem controle, o seu diagnóstico precoce, claro, faz toda a diferença, assim como todas as doenças, por isso escolhemos como tema, né, de hoje as inovações e os avanços no tratamento do câncer nos últimos anos, que além de abordar a questão do tratamento, também abordaremos o avanço, né, na prevenção e no diagnóstico precoce, no seu diagnóstico precoce. E para conversar aí comigo, com a gente, sobre tudo isso, né, nós convidamos aí a grande médica e muito querida oncologista clínica, doutora Carla Emerenciano, que faz parte aí da Liga Norte Rio Grandense de Combate ao Câncer desde 1997, foi diretora do Departamento de Ensino e Pesquisa da mesma instituição, é coordenadora da Experiência do Paciente da Liga e diretora médica do Oncocentro DASA. Com certeza será um bate-papo, né, com bastante conteúdo, informação e muitas orientações. Doutora Carla, já vi que você já está por aqui, eu vou lhe chamar. Vou agora. Pronto. Olá, Lu. Já está Oi, aqui. boa noite. Tudo Boa bem? noite, obrigada pelo convite, né? Para nós, oncologistas clínicos, sempre é bom a gente ter a oportunidade de falar sobre diagnóstico precoce, sobre tratamento, sobre avanços e compartilhar um pouco da experiência, né? Com as pessoas que tiveram câncer, que não tiveram, conhece alguém que tem. Que tenha. Com certeza. E assim, muito boa noite, né? Assim, seja bem-vinda novamente. É sempre um prazer tê-la conosco. Assim, em meu nome, em nome da Formule, quero agradecer por você ter aceito. Sempre muito solícita, inclusive assim, em 2020, quando nós estávamos ainda no auge mais da pandemia, nós fizemos uma live assim, sobre o câncer de mama, o que é importante saber. Depois, no ano passado, né, voltado para a época do Outubro Rosa, um breve resumo da prevenção ao tratamento. Então, além da participação em alguns momentos que a gente faz na Formule, que são os Minutos Formule, assim, sempre a doutora Carla levando informações esclarecedoras para todos nós. E quem não teve a oportunidade de assistir, está tanto no YouTube como no Instagram da Formule, essas lives e também os minutos com as informações da doutora Carla. Com relação a, assim, eu vou deixar, se você quiser passar fazer dar alguma, conversar com o pessoal alguma coisa, assim, para introduzir, mas se você, assim, apresentar, dispensa apresentações, mas se você quiser falar mais alguma coisa, além do que eu já tinha falado. Eu só queria ressaltar a importância, né,
de momentos como esse. A primeira live que eu fiz com você aqui na Formule foi sobre câncer de mama, sobre diagnóstico precoce. Foi, o que é importante saber, isso mesmo. E aí, eu Tudo. encontrei com uma colaboradora na Liga e é assim, a gente falou sobre estilo de vida e tal, e ela disse, doutora Carla, olha, depois da live de ontem eu decidi, eu vou emagrecer, vou diminuir o consumo de álcool, vou fazer atividade física. Então, assim, tocar uma vida aqui, se a gente transformar alguém, se a gente der alguma dica que vá levar um diagnóstico precoce, uma mudança de estilo de vida que vá proteger alguém que está assistindo, está valendo. Com certeza, com certeza. Assim, isso é o grande intuito. Então, nesses últimos meses, assim, a gente vai até comentar também sobre isso, a doutora Carla participou, né, de alguns eventos nacionais e também fora do país, e vai compartilhar um pouquinho, né, com a gente sobre essa vivência, até por isso que o tema está essa questão das inovações e avanços. Mas, antes de iniciarmos, eu vou fazer assim, um resumo rapidamente, assim, mostrando só que o INCA, né, na semana passada, ele liberou um relatório chamado de Estimativa 2023, a incidência de câncer no Brasil, que entre 23 e 2025 é em torno aproximadamente uns 700 mil novos casos, né? E 70% desses casos estarão concentrados, né, em Sul e Sudeste. E esse aumento, muitas vezes, está sendo esperado devido, né, ao envelhecimento da população, lógico que é um fator realmente, também alguns fatores de risco específicos quando existem os tumores mais associados, né, ao estilo de vida e tudo. E dos incidentes no Brasil, dos tumores malignos de pele não melanoma, seguido de mama nas mulheres, no homem o câncer de próstata, e foi visto também nessa publicação um aumento de casos do câncer de pâncreas, fígado, rim e pulmão. Então, dentro desses avanços, né, mas apesar de tudo isso, os avanços científicos e tecnológicos também estão aí, imprimindo a perspectiva no combate ao câncer, com a identificação precoce, com novos medicamentos, com a imunoterapia, os marcadores moleculares, a cirurgia minimamente invasiva, fortalecendo de forma expressiva o arsenal terapêutico contra a doença. Então, baseado nisso, doutora Carla, assim, como você pode falar um pouquinho para a gente, assim, quais, então, os principais, né, os que afetam, né, a população brasileira, além desses principais, né, os 5 que são mais recorrentes, ou que aparecem mais no Brasil, e esses diferentes tipos de câncer, eles decorrem de quê? Então, a gente precisa entender, né, que a incidência de câncer está aumentando, né, no mundo inteiro. Então, a estatística da Sociedade Americana de Cancerologia, ela diz que 1 em cada 2 homens ao longo da vida vai ter câncer e 1 em cada 3 mulheres. Então, é a segunda doença que mais mata no mundo, né? É a segunda causa de mortalidade. Mas também é uma especialidade que avançou enormemente nos últimos anos e cada vez mais a gente conhece mais a doença. Então, os tumores mais frequentes, como você citou, depois dos cânceres de pele, é o tumor de mama na mulher, de próstata no homem, mas a gente está com aumento de incidência em câncer de colo e reto, câncer de estômago, né? Pâncreas, fígado também. Mas, de uma forma geral, a gente tem que entender que nós podemos, muitas vezes, diminuir essa incidência, adequando melhor nossos hábitos de vida, diminuindo o sedentarismo, né? Combatendo a obesidade, diminuindo o consumo de álcool. Então, nunca é demais a gente falar sobre isso. O tabagismo, né? Ele é responsável pela incidência não só de câncer de pulmão, todo mundo pensa no pulmão, mas também de pâncreas, né? De bexiga. Então, assim, a gente tem que evitar esses carcinógenos para que a gente possa, né, de alguma forma. Certo. Então, com relação a essa questão que você falou, os carcinógenos, né? Assim, esses seriam, então, os oncoaceleradores,
e eles iriam, o que determinaria a incidência desse ou daquele câncer no indivíduo. Assim, essa diferenciação dos tipos de câncer de câncer em cada pessoa, né? Porque que ele tem um ou tem o outro, isso. A gente precisa entender que apenas 5% dos tumores, dos cânceres, eles são hereditários, né? Mas todo câncer ele começa com alteração no DNA. Então, essa alteração pode ser uma mutação que o indivíduo sofre ao longo da vida ou pode ser herdada. Por isso que é importante em famílias que têm uma incidência grande nas gerações ou se repete em gerações, e esses pacientes têm câncer muito novos, eles precisam investigar se há uma mutação aí que é passada de geração a geração, porque se tiver alguma síndrome hereditária, hoje a gente já consegue identificar e pode começar a rastrear essas pessoas mais precocemente e detectar esse tumor num estágio inicial. E aí, o câncer, quando ele é detectado de uma forma precoce, ele é curável, né? Então, tem que focar. Mas a maioria dos tumores, eles são o que a gente chama de esporádicos. Há uma mutação no DNA, vamos pensar que são células se dividindo, e alguma dessas não lê o manual de instrução direito, que é o nosso código, e se divide de forma errada. E a pessoa que está lá na linha de produção, que deveria separar essas células defeituosas para que elas não proliferassem, esse sistema está com defeito. E aí essas células defeituosas proliferam e é isso que forma o tumor, né? E o que é que leva a você ter uma incidência maior? A gente tem genes que são os oncogenes, que facilitam essa proliferação, e tem os genes supressores de tumor. Então, quando a gente tem mutação nesses genes, a gente tanto pode ter um acelerador desregulado aí para a proliferação de células, como a gente pode ter um freio que não está funcionando bem. E aí é que esses tumores funcionam, né? Nas síndromes genéticas, tinha alguns direcionamentos para os tumores mais frequentes para aquelas síndromes, mas os tumores esporádicos não. Mas se você se expõe ao sol de uma forma inadequada, você vai ter uma tendência maior a ter câncer de pele. Se você fuma, a ter câncer de pulmão, de pâncreas, de bexiga. Então, dependendo de onde o carcinógeno atua, a gente vai ter uma incidência maior daquele tumor. E aqui que entra, Lu, a questão da obesidade, né? Porque a gente tem aquele fator que começa, né, os fatores indutores da carcinogênese, e tem aqueles que promovem aquela proliferação. E a obesidade leva a uma atividade inflamatória crônica. E essas substâncias inflamatórias vão fazendo com que esses tumores, essas células se proliferem. Certo. Eu estou vendo aí, o pessoal ainda continua entrando, aqui umas pessoas entrando aí, só dá uma... boa noite, Lu, Luciana aí, nutricionista entrando, Vilma também nutricionista, Margot, eu lhe vi entrando, viu, Margot? Aí eu vi também algumas, né, assim, pacientes, Vivian, a gente já fez alguma live, que bom, Dilza, não, muitos pacientes aí, doutora Carla, Dilza aí só dizendo um alô, Dilza foi, né, minha ginecologista, que fez meu parto, foi um prazer aí revê-la aqui. Isso, a gente falou aí de como ele se diferencia, né, o que é que levaria a incidência de um em outro, e como surge, isso aí tudo, essas perguntas todas estão associadas, e como o câncer surge, né, baseado nessa questão do DNA e da mutação genética também. E usando esses estágios, doutora Carla, assim, esses estágios que existem, assim, dos fatores que promoveriam, né, que promovem a iniciação e ou progressão do desenvolvimento do câncer, para o momento assim o estágio, assim, iniciação a essa questão da promoção, como é que entraria isso na formação do tumor? Então, vamos pensar que aquela, como eu falei, a célula está se dividindo e aí um agente carcinogênico ele interfere no DNA e nessa divisão celular, certo? Então, aquela célula que era para sair perfeita, ela já sai com defeito. Só que se eu tiver um fator que está ali irritando, vamos lembrar, um exemplo ótimo é o tabagismo, né? Os carcinógenos que tem no cigarro vai lá, interfere
na duplicação celular, no DNA, e essa célula poderia se recuperar, né? Mas ele continua ali irritando aquela mucosa. Então, isso vai promovendo aquela alteração. Então, por isso que existem fatores indutores e promotores, que você induz a mutação e você vai promover que ela se perpetue ali, e isso aumenta a incidência. Certo. Entrando na... A gente vai começar um pouquinho hoje, começando pelo tratamento, até pela questão mesmo da ida, né? Assim, recentemente, que antes da gente começar a falar nessa questão do tratamento, né? Já que tem toda essa evolução, evoluindo bastante, gerando mais procedimentos, né? Cada vez mais otimizados, tudo isso, lógico, tendo o diagnóstico precoce sempre sendo importante e facilitando também o início do tratamento, a brevidade. Antes da gente começar, doutora Carla, a falar do tratamento propriamente dito, gostaria que você deixasse um pouco claro as categorias desse paciente oncológico, ligado até pela questão do tratamento mesmo. Assim, o paciente, né, com relação ao tratamento, se ele é o paliativo, se é o tratamento inicial, se é aquele de suporte. Então, a gente, quando vai definir um tratamento, existem os tratamentos que são adjuvantes, que é aquela paciente que opera um câncer de mama, por exemplo, e, mas eu já tirei o tumor, por que eu preciso fazer quimioterapia? Né? Uhum. Na verdade, um tumor, quando ele tem 1 centímetro, já tem 1 bilhão de células. Então, assim, alguma célula daquela pode ter saído daquele local, não ser detectável pelos exames de imagem e pode ficar escondidinha e depois proliferar. Então, é por isso que se faz, depois de uma cirurgia, às vezes a gente complementa com quimioterapia ou radioterapia, certo? E a gente chama essa finalidade de tratamento de adjuvante ou pós-operatória. Há os tratamentos em que a gente faz antes do paciente até operar, quando o tumor é muito grande, ou quando a gente acha que vai ter benefício de diminuir aquele tumor para uma cirurgia mais conservadora. Então, você faz a quimioterapia e depois opera. E existe também as quimioterapias paliativas, quando o tumor já não tem possibilidade de cura, de desaparecer, mas ele tem possibilidade de controle. E aí é muito importante que a gente deixe esse conceito claro, porque da forma que paciente diabético toma insulina a vida inteira, o paciente que toma ativo, os reumatológicos agora com os imunobiológicos, o paciente com câncer avançado, ele faz tratamento paliativo e ele vive intensamente, né? Principalmente com as drogas que a gente hoje tem disponível. Então, e há o tratamento paliativo exclusivo, quando aqueles pacientes que já fizeram todo o tratamento disponível e a gente não vai deixar de cuidar, a gente continua cuidando dos sintomas, mas fazer quimioterapia. Então, a grosso modo, é mais ou menos isso, né? A gente tem essas categorias de intenção de tratamento, como a gente chama. Certo? Certo. Então, é importante também, né, inicialmente, quando, né, às vezes o contato inicial, na realidade, na hora que é definido, né, o diagnóstico é dado, essa relação bem franca, né, o médico-paciente, da questão mesmo, para entender o que vai acontecer e quais são os caminhos para o tratamento. Né? O paciente realmente está participando ativamente do seu tratamento, entendendo como tudo vai acontecer daí por diante. E dentro desses, né, de tudo isso, você recentemente, né, no início desse mês, participou, quer dizer, né, participou do Congresso Brasileiro aí de Oncologia Clínica, onde foram abordados em São Paulo, né, diversos temas, que a gente vai conversar um pouquinho sobre eles, até ligado a tudo que a gente está falando, além também de ter participado aí em Salvador do encontro, né, dos tumores femininos, não é isso? Acho que foi isso que você tinha falado. O quinto encontro, né, dos tumores femininos, e
com relação assim, a todo esse, né, esse conhecimento, né, essa aquisição dessas atualizações. Então, como é que está sendo? Existe, lógico, como você falou, o que é o protocolo realmente de se seguir, como você estava mostrando aqui. Mas como é que está sendo, então, né, dentro desse acompanhamento do paciente, né? Lógico que tem a questão da cirurgia, a quimioterapia, a rádio, de alguma situação transplante, mas aí vem alguns avanços, né? Essa coisa mesmo de você tratar o paciente utilizando o que já se utiliza, mas agregando aí as novas tecnologias que a medicina de precisão na área de oncologia dispõe. Então, quais seriam, então, esses desafios? O desafio, a quimioterapia oral, as terapias-alvo, a biologia molecular, então, ligado a essa questão do desenvolvimento de novas drogas, né? E novos métodos de trabalho. Como é que você fala um pouquinho sobre isso? Tá. Então, assim, importante a gente colocar que, antes de tudo, a gente tem mais conhecimento da biologia molecular, né? Certo. Quando a gente conseguiu, né, identificar o genoma, hoje a gente tem conhecimento suficiente para personalizar mais o tratamento. E em pouco tempo, a gente vai ter realmente esse tratamento direcionado para cada pessoa. Hoje a gente já identifica algumas alterações moleculares onde eu posso fazer uma droga alvo específica, né? No passado, câncer de mama a gente tratava praticamente tudo de um jeito só. Isso não faz muito tempo. Vou fazer o ano que vem 30 anos de formada. No começo da minha residência, a gente tinha umas 3 ou 4 que a gente chamava de receita de bolo para prescrever para aquelas pacientes. Hoje não. Quando o paciente vem com a biópsia, eu vou identificar na imunistoquímica se ela tem características como receptores hormonais positivos, se ela tem expressão de uma proteína R2, que eu já tenho um anticorpo para aquela proteína, né? Então, eu consigo oferecer para pacientes com o mesmo tipo de tumor, com a mesma patologia, na mama, por exemplo, tratamentos diferentes, porque eu conheço mais características intrínsecas daquela pessoa, daquele tumor, e eu faço um tratamento mais personalizado. Com isso, eu vou ser mais assertiva, né? E quando a gente direciona o tratamento para aquele alvo específico, para aquela alteração específica que aquela célula do câncer tem, eu consigo preservar as células que não têm aquelas alterações. Então, o tratamento acaba sendo menos tóxico. Então, a gente, como a gente falou no começo, vem evoluindo na incidência, mas a gente vem evoluindo também exponencialmente no tratamento e também no conhecimento da biologia tumoral. Isso faz com que eu tenha testes que vão me direcionar para tumores específicos. E aí, a gente também evolui com drogas como a imunoterapia, né? Tumores que você citou no começo, como o tumor de rim, o melanoma, eram tumores que quando você recebia já ficava triste, você não tinha muito a oferecer. A quimioterapia não funcionava nesses tumores, não funciona de uma forma adequada. E aí, com o desenvolvimento da imunoterapia, a gente ativa nosso próprio organismo, né, a ativar as suas células de defesa para combater o tumor. Então, assim, é muita ciência envolvida e que isso está oferecendo uma sobrevida maior para os nossos pacientes, cura muitas vezes, né? E um tratamento menos tóxico. Mas a gente precisa também ter habilidade para manejar esses tratamentos, porque tem as suas toxicidades específicas. Certo. E a quimioterapia, ela é sempre, no caso, a quimioterapia, assim, como tradicional como entende-se pela quimioterapia, né? Que é o injetável. Isso. A quimioterapia injetável, ela é necessária sempre ou existem situações, por exemplo, de um tumor que seja, né, localizado, ele ser removido por completo, sem a necessidade da quimioterapia, nem antes, nem
depois. Isso também é possível? Sim. E é super importante essa pergunta, né, Luciana, porque às vezes os pacientes, eles costumam se comparar na sala de espera. A minha amiga teve um câncer de mama e ela está fazendo esse tratamento e eu não estou. Então, é por isso que eu sempre reforço para os pacientes. Perguntem, tirem dúvidas. Diga isso, minha amiga faz isso, por que é que eu não faço? Isso se apodere da informação. Quanto mais sabida você ficar, mais você vai estar ajudando a sua equipe de saúde, porque você vai fazer perguntas corretas, você vai evitar tratamentos inadequados. Então, a gente cada vez mais, dentro do contexto de experiência do paciente, está dizendo para os pacientes: se apoderem da informação, entendam. Não é desconfortável o paciente chegar, doutor, eu vi esse artigo. Eu já tive pacientes que chegaram para mim com um artigo recentíssimo, né? Se souber, a gente vai aprender junto, mas isso não diminui o médico. No passado, era aquele ser que tinha todo o conhecimento, hoje não, né? Hoje o conhecimento é para todo mundo, a gente só precisa saber escolher, discernir, e aí é que entra o fundamental, que é a relação médico-paciente. Você precisa confiar em quem está lhe tratando, porque eu sempre digo que é um tripé, né? É a relação médico-paciente, é a droga ou a tecnologia que está sendo aplicada, e é a sua capacidade de acreditar, de fazer a sua parte, de ficar bem emocionalmente, porque isso tudo vai se juntando para você ter qualidade de vida. E saúde não é só os doença, né? Saúde é esse contexto, né, de bem-estar físico, mental, social, como diz a OMS. Com certeza. Como a gente está falando aqui na terapia, na quimioterapia, eu vou puxar aqui uma pergunta que foi feita. Vi uma nutricionista que pergunta se o paciente, caso o paciente não tolere a quimioterapia, existe uma outra alternativa? Essa pergunta, ou tem alguma diferença, ou eu sei que nem todo paciente, né, nem todo tipo de tumor pode ser utilizado, né, assim, a terapia oral, a quimioterapia oral, mas existe essa alternativa caso o paciente não conseguiu, né, dar continuidade à quimioterapia. Então, a gente precisa entender, eu comecei explicando e acabei sem responder o que você tinha me perguntado. A gente precisa entender que cada tumor tem uma biologia tumoral e tem um tratamento direcionado para ele. Eu trato diferente um câncer de pulmão, de um câncer de mama, de um câncer gastrointestinal, né? E algumas drogas vão funcionar para determinados tumores e não vão funcionar para outros. Então, algumas vezes sim, eu nem preciso, você fez essa pergunta e eu acabei sem responder. Às vezes eu não preciso fazer quimioterapia, né? Porque o meu tumor é um tumor pequeno, o receptor hormonal é de tal tipo, então eu não vou precisar fazer, vou precisar só fazer talvez uns comprimidos, um bloqueio hormonal, às vezes só radioterapia, às vezes só a cirurgia, então vai depender muito das características de cada paciente, por isso que é importante você ter apoderar desse conhecimento. Mas se o paciente não tolera a quimioterapia, a gente vai entender qual é esse contexto. Se for um tratamento que você tem a intenção curativa, né, que eu vou fazer, o paciente vai ter aquela toxicidade toda, como nas leucemias, por exemplo. Você tem uma toxicidade devastadora, mas a sua intenção é curar aquele paciente, ele ficar sem a doença. Aí você dosa essa balança de um jeito. Se o tratamento é paliativo, eu quero que aquele paciente tenha controle da doença, mas também tenha qualidade de vida por muito tempo. Então, eu vou pesar de outra forma essas drogas que eu vou colocar nessa balança, né? Então, algumas vezes você pode substituir medicamento, sim, se o paciente não tolerar, né? Até porque hoje a gente tem mais alternativas para isso. E outras vezes você pode diminuir dose, você pode espaçar a administração. O tratamento vai depender de cada caso. Certo. E dentro dessa, e também essas combinações, né, que às vezes são feitas com essas categorias que algumas pessoas perguntaram assim no direct da Fórmula, assim, meu tumor é Ré negativo, positivo, então eu posso, quer dizer, eu posso não, eu associo, é associado,
né? Às vezes ele tá vem de uma forma e teve uma ou entrou já em outro, invadiu, né? Assim, outros órgãos, então ele já muda com esses da linha da biologia molecular, né? Os inibidores da ciclina associados com anti-hormônio, que é uma estratégia também, assim, uma outra estratégia que se utiliza. Isso, assim, essa possibilidade de você estar utilizando várias, assim, os arsenais, né? Vários arsenais que você pode tanto associar inicialmente como estar modificando no decorrer de acordo com a evolução. Sim, então assim, é por isso que a gente hoje consegue, né, oferecer mais qualidade de vida e maior tempo de vida para esses pacientes, porque eu tenho mais drogas para oferecer. E, por exemplo, essas drogas que você citou aí, né? Os anti-HER2 são anticorpos anti-proteína HER2. A proteína HER2 é uma proteína que, quando ela é expressa no câncer de mama, ela leva a uma proliferação maior. Então, essas pacientes, antes da descoberta dessa terapia, elas tinham um prognóstico muito ruim. Depois que esses anticorpos foram descobertos, tem um filme lindo da descoberta desse medicamento, é uma chance para a vida, que fala do médico que descobriu, é bem real aquela história. Fala dos pacientes em pesquisa clínica, né? E aí é fantástico, vale a pena. Teve a descoberta desse anticorpo, essas pacientes passaram a viver. Eu estou vendo uma paciente minha aqui, que eu vou dizer o nome dela, porque ela é um exemplo, né? Que é a Amanda, que há alguns anos atrás, a Amanda chegou com uma doença avançada e está aí. Hoje ela é rimadora, tá? Ela é da rimadora Fênix Potiguar. Então, assim, eu tenho muito orgulho de pacientes que elas contam sua história, né? E aqui eu acho que outra coisa que a gente precisa também enfatizar se você teve câncer, se você faz tratamento, compartilhe sua história boa, né? As toxicidades, os efeitos colaterais, mas tem um monte de gente que está aí cruzando com a gente, linda, maravilhosa, remando, fazendo atividade física e fazendo quimioterapia, fazendo tratamento, né? E aí, pegando também esse gancho que você trouxe das novas drogas, né? Os inibidores de ciclina, por exemplo, que são drogas também para pacientes com câncer de mama, que tem receptor hormonal positivo, que hoje modificaram totalmente a sobrevida dessas pacientes. E até drogas que a gente usava para determinados subtipos, que hoje a gente começou a testar em outros pacientes, que, por exemplo, no HER2 a gente só usava esses anticorpos para quando tinha 3 cruzes. Hoje a gente já usa para pacientes com 1 ou 2 cruzes de expressão dessa proteína e funciona de uma forma fantástica. No último congresso americano, as pessoas, quando o trabalho terminou de ser apresentado, aplaudiram de pé, emocionadas pelo tanto de meses de sobrevida, de anos que essa medicação trouxe para os pacientes. Então, assim, a gente vai somando esses ganhos, né? E as pacientes sendo felizes, e é isso. Que bom. Aí, doutora Carla, você falou das terapia-alvo, falou da grande importância aí, né, até na questão do melanoma, da imunoterapia, né, as implicações, essa questão das implicações e os desafios. E essa imunoterapia, assim, eu sei que existe, ela é mais efetiva ou ela é efetiva em todos os cânceres, ou assim como o melanoma, ela tem uma resposta melhor. E explica um pouquinho assim como funciona a imunoterapia e um outro que eu estava vendo até desses avanços, esses anticorpos conjugados. Então, vamos tentar explicar aqui de uma forma que as pessoas entendam. Existem alguns tumores que eles causam um ambiente inflamatório ao seu redor, certo? E alguns tumores que são intrinsecamente mais resistentes à quimioterapia convencional. Então, com a imunoterapia, a gente descobriu que esses tumores que causavam mais essa inflamação, muitas vezes eles desligavam o nosso sistema imune, né? Para que as nossas células de defesa, os nossos soldados, não fossem lá atacá-los, certo? Então, quando essa imunoterapia foi desenvolvida,
é de uma maneira que a gente bloqueia essa capacidade do tumor de deixar os nossos soldados dormindo. Então, a gente ativa nosso sistema imunológico, né? E aí, tumores como melanoma, câncer de pulmão, câncer de rim, né? Que no passado respondiam, a gente não tinha muita alternativa de tratamento. Hoje a gente vê respostas fantásticas, sobrevidas expressivas com esses tumores, por causa desse mecanismo de defesa. E aí é uma terapia relativamente nova, porque em oncologia a gente precisa fazer os testes iniciais, os estudos clínicos, fase 1, fase 2. No estudo fase 3, a gente vai comparar aquela droga com o que a gente já trata usualmente os pacientes, para ver se ela é melhor, se ela é igual ou melhor, tem menos efeitos colaterais, para poder propor isso para os pacientes. Então, a gente já tem essas respostas para vários tumores. E está cada vez mais vindo a imunoterapia, às vezes para uma doença já avançada e às vezes até antes do tratamento. Hoje a gente já tem imunoterapia para câncer de mama pré-operatório, quando a gente faz neoadjuvante ou pré-operatório, em determinadas situações. Então, lembra que eu falei no começo que cada tumor tem sua assinaturazinha e eu vou precisar saber se aquela quimioterapia, aquele tratamento da MET com as informações do tumor, senão não vai funcionar, tá? Então, a gente está trazendo esses novos tratamentos para vários tumores. Alguns a gente já tem comprovação, a outros a gente já tem uma certa tendência que vai funcionar, mas não é tudo para todo mundo, tá? Você falou também, são os anticorpos droga conjugado, que é mais ou menos o seguinte, eu tinha drogas que elas eram efetivas, mas elas eram muito tóxicas, né? Então, o que foi feito? Se colocou essas drogas escondidas em determinados anticorpos que vão se ligar àquela proteína específica, como se eu tivesse um alvo, e aí, como se fosse um cavalo de Troia, né? Então, aquele anticorpo se liga naquele antígeno na célula tumoral, entra lá, deixa a quimioterapia potente lá dentro, e aí eu tenho uma resposta mais efetiva e menos tóxica. Então, é outro avanço da oncologia que a gente tem disponível hoje. Não, e realmente, assim, que às vezes a gente... assim, muitas pessoas que não tem, às vezes não tem ou uma vivência, ou não teve a doença, ou não tem um familiar, muitas pessoas têm uma noção, assim, realmente bem superficial desse avanço, né? dessas inovações que já existem. Com relação a duas terapias, assim, bom, acho que pode chamar isso a terapia viral, né, e as chamadas vacinas. A terapia viral, que usa aí o vírus da herpes, do zoster modificado, e as vacinas que elas ainda não existem, assim, não estão em uso, bom, pelo menos foi nos Estados Unidos, mas como é que você vê isso? Já é feito, pelo menos a terapia viral, ou isso não... Isso não está comercialmente disponível ainda, então assim, tem muita coisa, né, em pesquisa nesse sentido, mas você trouxe aqui uma palavra que eu acho importante e eu vou puxar e vou te levar para outro contexto, que é a questão das vacinas, né? No mundo, né, a vacina contra a hepatite e a vacina contra HPV pode diminuir 1 milhão de casos, né? Isso é dado estatístico, câncer relacionado a esses vírus. Então, câncer de colo de útero, ainda é câncer incidente, e a gente tem que vacinar, né? E a hepatite também. Então, a gente precisa ter em mente que vacinar nossas crianças, vacinar nossos adolescentes, a gente vai sim prevenir que tenha câncer, porque hoje o câncer ligado ao HPV não é só o de colo de útero, né? É cavidade oral, né? Então, acho que a gente precisa reforçar isso também. Foi bom você ter trazido essa palavra para a gente lembrar. A vacina já existente, né? Porque ele fala, assim, essa ideia que foi, acho que foi um estudo, umas pesquisas, né? Que ainda estão acontecendo em Boston,
mostrando essa vacina, o desenvolvimento, assim, antes mesmo da Covid-19, dessa questão das vacinas de RNA, né? De RNA mensageiro, que estão sendo desenvolvidas com alguns estudos no câncer e na esclerose múltipla. Mas são estudos. Mas, de qualquer maneira, pelo menos já deu um gatilho inicial. Mais para frente, que bom que dê tudo certo, que a gente possa estar falando de forma melhor sobre isso. E ligado à parte nesse congresso, né, que você participou, as tecnologias assim de equipamentos para margem cirúrgica, cirurgias, né, para melhorar, dar um apoio maior à questão do paciente, das cirurgias robóticas, o próprio tratamento remoto, né, às vezes acompanhamento remoto do paciente, então essa parte tecnológica. Isso aí também traz, essa inovação tecnológica também traz muitos avanços, né? A gente vê na própria radioterapia, pacientes que às vezes precisavam tratar por 25 sessões, hoje tratam com 5, com 15 de mama, né? Então, assim, quanto de avanço a gente não trouxe de qualidade de vida para essas pacientes, para os serviços que tratam, né? Então, você consegue tratar mais pacientes em menos tempo, com menos toxicidade. Então, tem muito avanço nessa parte de tecnologia. A cirurgia robótica também, apesar dela não estar acessível para todo mundo, mas ela faz diferença, sim, para determinados tumores. Então, o cirurgião ele consegue visualizar melhor, né? E aí é preciso expertise, técnica e acesso. Né? Outra coisa importante também que a gente precisa falar é do acesso a esses novos tratamentos, né? Então, evoluir muito para que a gente possa oferecer isso de uma forma mais difusa. Abrangente, né? Abrangente, exatamente, para os nossos pacientes. Mas a gente vem evoluindo muito, muito nesse sentido, sim. Assim, esses que a gente está falando aqui, todos, assim, nosso estado, ele na liga, assim, você aqui se consegue, se tem acesso, quer dizer, a robótica você falou que não, mas que mais, né, é mais difícil, mas isso com relação à parte da química, né, tanto da química, da quimioterapia e tudo, mas da parte cirúrgica, né, essas minimamente invasivas, então, da rádio, isso a gente tem. O paciente ainda precisa, de repente, como às vezes, ir para os grandes centros do país. Em relação ao tratamento sistêmico, né, que a gente chama aqui a química, né, os anticorpos, a imunoterapia, isso não precisa sair de Natal para ter, tá? A radioterapia também, aqui é excelente, nós temos excelentes profissionais. A gente ainda tem na liga a pesquisa clínica, que são drogas que ainda não estão disponíveis para a maioria da população, às vezes nem tem no Brasil, e a gente já consegue oferecer como alternativa para os pacientes, né? Em relação à cirurgia, realmente a gente ainda não tem a cirurgia robótica, mas eu acho que isso é questão de tempo. Em breve a gente já vai ter, já tem bons profissionais que estão se atualizando e treinando nisso, e com certeza em breve a gente vai ter aqui. Mas em termos de tratamento sistêmico, a gente pode fazer qualquer tratamento aqui, sim. Certo. Para tumores. Falando ainda, só puxando aqui, que recente, na realidade, isso foi um caso que aconteceu, né, no começo do ano, de 2022, mas agora que foi assim, foi divulgado, vamos dizer assim, de um caso de uma paciente, né, uma paciente no hospital do Texas, que foi divulgado recentemente, que a paciente foi diagnosticada e curada no mesmo dia, com câncer de pulmão, quer dizer, uma paciente que já tinha tido, já tinha sobrevivido ao câncer, a 2 linfomas, tinha tido recentemente o câncer quer dizer, aos 10 anos, o câncer de mama, e fazendo os acompanhamentos em janeiro desse ano, foi fazer uma broncoscopia, né, foi solicitado, e quer dizer, foi fazer uma tomografia, desculpa, e foi visto um nódulo, né, no pulmão, e os médicos, né, já imaginaram de ser um novo câncer e tudo pelo histórico mesmo da predisposição genética da paciente, e ao fazer a broncoscopia no início do ano, foi confirmado,
aproveitaram, né, a anestesia, fizeram a remoção das células utilizando essa tecnologia robótica. E a paciente assim, né, foi definida como curada sem ter sido submetida ela mesma à rádio nem à químio. Bom, cada caso é um caso, mas é uma coisa que assim, chamou a atenção pelo fato de ter dito foi diagnosticado e curado no mesmo momento. Isso aí traz alguns pontos que a gente pode desenvolver aqui. Primeiro, um paciente que tem 2 tumores primários, ele já é um paciente de risco, né? Então, provavelmente, ele já deve ter alguma síndrome hereditária, alguma predisposição para câncer. Então, esse paciente, ele deve ser mais rastreado. Então, não foi à toa que ela foi fazer essa tomografia. Talvez ela tivesse num programa de acompanhamento para diagnóstico precoce. E sempre que a gente tem diagnósticos precoces, a gente pode sim curar, né? Então, provavelmente, talvez ela tenha feito uma biópsia de congelação na hora mesmo no centro cirúrgico para poder fazer. E às vezes, quando você já resseca aquilo ali, você já tratou. Se você tivesse deixado aquele tumor aumentar, evoluir, e aí você ia ter um tratamento talvez mais agressivo, uma cirurgia maior e precisar, às vezes, de complementação. Né? E aqui entra outra coisa que a gente precisa falar também, que são as colonoscopias para prevenção, né, e diagnóstico precoce de câncer coloretal. Então, o câncer de colo e reto já é padrão, antes era de 50 anos, mas hoje, a partir dos 45 anos, a colonoscopia de rastreamento. Porque se você diagnosticar um nódulo, um pólipo pré-cancerígeno, né, você vai evitar que aquele paciente desenvolva um tumor invasivo e muitas vezes evita que ele tenha que fazer cirurgias maiores, quimioterapia e toda, né, toda a consequência que isso traz. Uhum, certo. Então, continuando aí no tratamento, assim, já próximo aqui né, ao final dessa parte do tratamento, como é que o perfil genômico assim impactaria na oncologia clínica, assim, o histórico, né? Essa questão, né? Tenho familiar com câncer, vou ter câncer. Não tenho familiar, não vou ter câncer. A predisposição genética, você falou realmente que tem indivíduos que têm essa predisposição, além dos fatores que podem ser o gatilho, mas em que momento, assim, essa questão da oncogenética, né? Os testes genéticos para acompanhamento e avaliação, então isso aí, como é que ele está? Então, a gente já tem isso disponível, tá? Então é importante, agora existem critérios para que você investigue geneticamente, porque tudo tem um custo, tem um porquê, por que você está pensando. Então, geralmente pacientes que tem alguns critérios, paciente jovem, paciente que tem mais de um caso na família, né? Então, esses pacientes, hoje a gente tem testes genéticos que conseguem identificar determinados genes que predispõem a síndromes hereditárias, né? Como eu falei no início. Então, eu tenho determinada síndrome hereditária, vamos falar mais comum, que as pessoas entendem melhor, que é a mutação de BRCA, né? Que é a mutação que a Angelina Jolie tem, e por causa da avó dela teve câncer de mama, a mãe teve, e ela testou e viu que ela tinha mutação do BRCA1 e BRCA2. Então, com isso, ela tinha uma predisposição muito alta, muito elevada de ter câncer de mama e câncer de ovário. E aí ela fez a mastectomia de redução de risco, né? Porque a gente não significa que ela não vai ter câncer de mama, porque sempre fica um pouco de tecido que ali pode desenvolver, mas quando ela tira a maior parte do tecido da mama, ela diminui as chances. E também a cirurgia de ovário para diminuir o risco de ter câncer de ovário. Então, esses testes é diferente de teste genético de teste genômico. Teste genômico, eu vou procurar saber se eu tenho aquela predisposição. E nos testes genômicos, eu vou testar o tumor para saber se ele tem determinados genes que vai me trazer informações prognósticas ou até para definir tratamento mesmo. Né? Certo. Aí, doutora Carla, foi visto assim, né, lá no
no evento e tudo, essa questão de, assim, a gente falou muito, né, do tratamento, lógico, da parte das drogas, da parte cirúrgica. É claro que o tratamento, né, ele envolve, com certeza, né, assim como de outras doenças, mas algumas mais, outras menos, a equipe multiprofissional. Então, isso aí tudo para garantir a qualidade desse paciente durante o tratamento e o melhor suporte e tudo mais. E como é que entraria nessa parte aí do tratamento, essas práticas integrativas na oncologia, né? As técnicas de relaxamento mental, né? O psicólogo entrando com o trabalho no paciente oncológico, o que é que se tem de evidência, né, da terapia assistida por animais, tudo isso para garantir passar por isso de uma forma menos traumática possível. A gente tem que lembrar que o ser humano ele é complexo, né? Ele é a parte física, mental, espiritual, e cada vez mais um tratamento abrangente, ele vai envolver múltiplos profissionais e vai oferecer conforto para o paciente nessas várias áreas. Então, a gente tem que pensar que quando a gente está tratando câncer, a gente está tratando câncer, a gente está tratando uma pessoa que tem câncer, né? Uhum. E a gente poder oferecer para ela um apoio psicológico, um acompanhamento nutricional, a fisioterapia, essas terapias integrativas, os grandes centros de câncer no mundo já oferecem isso para os pacientes. Espaço onde eles podem fazer yoga, meditação, massagem, né? Então, integração com outras pessoas, escrita, né? Então, tudo isso vai fazer com que você atravesse aquele período de uma forma menos sofrida. Então, é muito recomendável. Infelizmente, nem todos os centros têm, mas a gente deve estimular os pacientes. A atividade física, né? Uhum. A atividade física é importantíssima. Então, muitos pacientes acham, porque eu estou fazendo quimioterapia, eu não posso fazer atividade física. Pode, não deve, não só pode, como deve, porque vai conseguir preservar massa muscular desse paciente, vai dar autonomia, vai melhorar o sono, vai fazer com que ele atravesse esse período de uma forma melhor. Eu já tive pacientes sedentárias que, ao longo do tratamento, se transformaram em atletas, né? E a gente precisa estimular isso. Com certeza. E isso aí, como você falou, né, são alguns questionamentos, né, que o próprio paciente, né, familiares, também, lógico, de cuidadores, fazem durante o tratamento, como você disse. Né? Então, é cuidar dos sentimentos. Quem vai cuidar, assim, a pessoa mesma, mas lógico, tendo muitas vezes aqueles grupos de apoio, né, que se formam em clínicas ou paralelamente, a importância da nutrição, né, o profissional da nutrição, como você falou, a fisioterapia, no caso do exercício físico, um profissional, né, um educador físico que trabalha aí algum paciente mais específico, caso ele esteja mais debilitado, cultivar essa espiritualidade, mas isso tudo são dúvidas que as pessoas têm. Eu posso fazer, eu posso comer, às vezes precisa ter alguma restrição, que muitas vezes você não há necessidade, né? Você segue como um indivíduo, lógico, com os cuidados, mas dando continuidade à vida. E o paciente, no caso do paciente mais idoso, o paciente idoso mesmo, né? O câncer no idoso, aí a oncogeriatria, como norteador aí para decisões terapêuticas, já que o paciente idoso, né, muitas vezes é polimedicado, tem outras comorbidades associadas anteriormente até a chegada né, aparecimento do câncer. Essa quimioterapia no idoso tem algum tipo de expectativa de vida ligada à quimioterapia ou tem alguma diferenciação no indivíduo mais jovem, no indivíduo adulto? A gente tem que sempre levar em consideração o paciente e suas características. Então, um paciente que tem uma polifarmácia, que é diabético, hipertenso, riscos, né? O ideal é que a gente coloque isso
na balança antes de definir o tratamento. Mas a gente não pode deixar de tratar um idoso porque ele é idoso. Às vezes ele tolera até melhor do que um paciente jovem. Mas quando você vai tratar um paciente mais idoso, mais fragilizado, você vai com outro olhar, você vai com um acompanhamento mais próximo, né? E aí você vai ajustando o tratamento para essa toxicidade. Mas a gente sempre tem, eu tenho um caso lindo, lindo, lindo de um paciente que ele tem 93 anos, ele já teve acho que uns 4 tumores e há mais ou menos 1 ano e meio ele teve uma progressão no pulmão, começou a ter dor, ele estava com lesões pulmonares e ósseas, né? E aí a família, que tem vários médicos, veio para definir o que é que a gente ia fazer com ele. O paciente super lúcido, dirigia, super querido na família, tinha um papel importante social naquele contexto e estava com dor, né? Então a gente conseguiu, depois de pesar e medir, fazer imunoterapia para esse paciente e mais ou menos 1 ano depois ele está sem evidência de doença, né? Então, assim, eu podia, se eu deixasse, mas assim, foi uma decisão difícil que a gente compartilhou com a família, né? Porque eu podia também, do jeito que eu tive esse benefício, eu podia ter toxicidade, tratamento, que todo tratamento tem, e não ter esse defeito. Então, por isso que é importante compartilhar o conhecimento, decidir de forma conjunta, né, para que a gente saiba bem os riscos e benefícios que a gente vai oferecer. Certo. E durante o tratamento, né, qualquer, né, o tratamento que foi, né, optado para aquele paciente, pelo seu tumor, como fica o paciente, a qualidade de vida durante o tratamento? Então, de uma maneira geral, assim, as reações adversas mais comuns que acontecem no tratamento oncológico, assim, como é possível ajudar? Aí é onde entra nessa questão também da equipe profissional, super importante, mas, assim, o que é que você observa, assim, que é exatamente os principais medos, né, assim, das reações adversas? Então, antes da gente começar o tratamento, cada esquema ele tem as suas características. Um vai cair o cabelo, o outro não vai. Um vai dar vômito, o outro não dá tanto, mas pode cair as defesas, o paciente pode ter infecção, internar, ter que tomar antibiótico injetável no hospital. Alguns já diarreia, outros constipação, pode ter mucosite, né? Pode ferir a boca, pode ter uma coisa chamada síndrome mão-pé, que é quando você tem dormência e às vezes até descamação das mãos e pés. Então, assim, geralmente quando a gente vai iniciar um esquema que tem aqueles efeitos colaterais específicos, a gente já avisa para o paciente, pede para comunicar se tiver uma toxicidade, né, além daquela que a gente orientou. Muitas vezes já medica para que aquele paciente, se tiver o início dos sintomas, já possa diminuir esse efeito colateral. Mas, assim, os efeitos colaterais, o que a gente mais teme é realmente a neutropenia febril, que é quando as defesas caem e ele fica mais suscetível à infecção, né? Mas todo o sintoma que impacta na qualidade de vida do paciente, ele deve ser sinalizado para a sua equipe para que a gente possa orientar e às vezes até ajustar o tratamento. Certo. E e como é que está sendo? É comum, doutora Carla, aparecerem as doenças cardiovasculares associadas à terapia oncológica, assim, a cardiotoxicidade? Isso. Outra coisa importante é que, junto com a oncologia, vem surgindo também outras especialidades especializadas no paciente oncológico. Uhum. A cardio-oncologia é uma delas. Então, as drogas, esses anticorpos anti-HER2, por exemplo, alguns deles têm cardiotoxicidade, a gente tem que fazer ecocardiograma com frequência para evitar uma insuficiência cardíaca, né? Tem também drogas que elas têm muita toxicidade dermatológica, rastro cutâneo importante, que trata diferente da doença comum de pele, da acne. Parece uma acne, não acne, tem que ter um tratamento mais específico. Então, essas toxicidades específicas, geralmente, tem hoje drogas para câncer de mama que interferem muito na questão
da glicemia, pacientes diabetes podem ter descompensações importantes e até cetoacidose, se não for cuidado. Então, a gente tem que ter nossos especialistas do coração, né? Os cardiologistas, os dermatos, os endócrinos, para que a gente possa manejar bem esse paciente. E eu sempre digo que hoje a gente não tem esse conhecimento todo num profissional. É preciso que a gente tenha a humildade de saber até onde a gente vai e onde a gente precisa pedir ajuda, né? Que a gente trate da melhor forma possível o nosso paciente. Ele merece isso, ele merece o melhor da nossa atenção. Certo, isso mesmo. E dentro, né, nessas, como a gente estava falando, né, dessas reações, às vezes tem aquelas reações bem, assim, mais características de um determinado tipo de câncer ou outro, né, como a próstata, a questão da incontinência urinária, que às vezes pode aparecer, né, o linfedema na mama, mas ligado durante o processo mesmo, assim, as transformações, né, que acontecem no corpo, principalmente, no caso, falando assim muito da mulher e tudo, essa questão da autoestima, isso de uma maneira geral. E em que momento, assim, você até tinha comentado, por exemplo, as pessoas, a mulher, né, ou o próprio paciente, até que ponto a fertilidade dessa ou desse paciente vai ser afetada, né? Vai ser afetada. Seria interessante, antes de iniciar o tratamento, já conversar para uma possibilidade de algum tipo né, de congelamento, de extração, alguma coisa assim, ou, na realidade, pode seguir, quanto tempo depois poderia, né, voltar ao normal? Importantíssima essa pergunta, Luciana. Nesse último simpósio de tumores femininos, a gente discutiu muito sobre isso. Então, mulheres em idade fértil que desejem ser mães, e homens também, né? A gente precisa oferecer essa oportunidade, porque você pode ter a vida depois do câncer, né? Então, muitas vezes só que, às vezes, o foco, quando você tem um diagnóstico de câncer, é tanto em sobreviver, em tratar, que essas questões elas ficam, né, um pouco ao lado. Mas é importante, sim, a gente passar para o paciente, idade fértil, né, perguntar o desejo de procriar, para saber se a prole já está completa ou se quer ter mais filhos, para que a gente possa oferecer essa alternativa de indicar uma clínica de reprodução, onde possa fazer congelamento de óvulo, né? Ou armazenar esperma, para que depois do tratamento esse paciente possa ser mãe ou pai, né? E existe a possibilidade, assim, assim, aqui veio na minha cabeça essa pergunta agora, na realidade, não foi nem que apareceu em perguntas. Durante o tratamento, ela engravidar, né? Então, aí outra pergunta importante. Tem que ter, essas drogas, elas são teratogênicas, né? Lembrar que as drogas que a gente está usando é exatamente para parar a proliferação celular, né? Então, o paciente deve ser alertado que durante o tratamento oncológico não deve engravidar, deve usar métodos contraceptivos. Certo. Certo? Eu assim, já tive pacientes que eu tratei, fez quimioterapia grávida, que depois o bebê nasceu e hoje já está na faculdade. Já tive paciente que acabou engravidando tomando tamoxifeno, mas assim, por descuido, graças a Deus também, certo? Mas o paciente não deve engravidar, deve evitar. Tanto a mulher, no caso dela ter câncer, como o homem, né, para que esteja em tratamento. Assim, o que pode, assim, além de tudo que você falou, né, assim, para diminuir a toxicidade, assim, as drogas e tudo, e uma questão de uma alimentação adequada, de acordo com o que é orientado pelo profissional da nutrição, às vezes é necessário, acho que é muito o médico, talvez, o oncologista, talvez delegue, até porque, como você falou, né, é uma equipe muito profissional. Às vezes existe a possibilidade de algumas
de introdução de algum tipo de produto ou de algum complexo, às vezes para ser um adjuvante àquela formulação, desculpa, aquela alimentação, né, o cuidado com o intestino, são coisas são situações, são adjuvantes para melhorar a vida desses pacientes durante o tratamento, né? A questão do paciente que tem muitas náuseas, ou diarreia, ou a coisa mesmo da estomatite mesmo que fica, né? Às vezes um bochecho com algum tipo de probiótico. Isso, você percebe que isso ajuda assim as pessoas, uma própria formulação, às vezes um componente mais proteico, que isso, mas tudo com acompanhamento pela questão da massa mesmo, que é a importância de se trabalhar o exercício, porque às vezes tem a inapetência, né? Alguns tratamentos podem gerar esse tipo de reação. Uhum. É importante que a gente, como eu falei, que a gente trabalhe num time, né? E que, por exemplo, a questão da mucosite, né? Ter um dentista no time para fazer faz toda a diferença para os pacientes que têm mucosite, né? Então, tá com a nutricionista do lado para dosar a necessidade de proteína, de suplemento. O que a gente deve evitar é a automedicação desses pacientes, que muitas vezes, quando está fazendo tratamento, tem estudos em câncer de mama, que você fazer polivitamínico junto com a quimio, você está usando antioxidante, quando na verdade Antioxidantes. a Você célula... quer oxidar. Então, assim, tudo isso tem que ser orientado pelo profissional que está estudando aquilo ali para saber se isso vai ajudar no seu tratamento ou não. E aí, o ponto que você me fez lembrar agora é a orientação farmacêutica, a consulta da farmácia clínica, é importantíssimo. Hoje a gente tem drogas orais para próstata, para mama, né? Para rim, os inibidores de tirosina quinase, que são drogas que têm que interferem muito com outros medicamentos, que podem, ou você pode, com os medicamentos, aumentar o efeito ou até diminuir. Então, o farmacêutico clínico vai lhe orientar qual a melhor hora de tomar, se uma tira o efeito da outra, se uma aumenta a toxicidade da outra. Então, é importante, por isso que trabalhar em time... Com certeza. Estou muito bem acostumada, porque eu tenho uma equipe em todos os cenários que eu atuo, na Liga, na Oncocentro, eu tenho profissionais que me deixam muito seguras e que compartilham essa responsabilidade comigo. Com certeza, né? A interação medicamento, alimento, e isso aí só vai ajudar naquele momento certo. E então, nós, assim, dentro do tratamento, dos avanços, inovações, algo que você gostaria, doutora Carla, de expor, que de repente a gente não foi conversado aqui, para poder a gente passar só para da prevenção e diagnóstico? Não, acredito que em relação a inovações no tratamento, a gente conseguiu passar que nós temos hoje, nós estamos na era da imunoterapia, isso vai crescer cada vez mais. Passamos também a informação que a gente tem droga-alvo específicas e por isso a gente precisa entender esse tumor e para isso existe a imunohistoquímica, os testes genômicos que vão nos dar informações sobre como tratar tumores específicos, né? Os anticorpos droga conjugado, que também é outra inovação que veio, os inibidores de ciclina também, que traz benefício para as mulheres com câncer de mama, né? E as drogas que eram usadas de repente em mama, por exemplo, o anti-HER2, que era para câncer de mama HER2 positivo, e hoje a gente já usa em estômago e usa em outras patologias. Então, acredito que em termos de inovação, a gente já tem um arsenal bem bacana e que vai cada vez mais, a gente está vendo, né, nos estudos clínicos, que a gente vai incorporar cada vez mais drogas que vão melhorar e aumentar a vida desses pacientes. Então, usando a mesma palavra, né? Avanços na prevenção e no diagnóstico precoce, né? Com rastreamento, muitos tipos de câncer são curados, né, atualmente, desde que tratados no estágio inicial, que reforça a importância do diagnóstico precoce. Então, mostrar assim, o quão importante, né,
né, essa informação o mais precocemente possível e a importância de valorizar, às vezes, o paciente, a pessoa mesmo, que não é ainda paciente, mas a pessoa não valoriza uma descoberta pequena, uma pequena alteração no seu corpo. Né? Às vezes deixa ali e fica, lógico, não é alarmar, mas às vezes é valorizar um pouco. E os sinais e sintomas que seriam assim, considerados mais suspeitos de câncer, uma referência assim, para urgência, como para confirmação diagnóstica. Vai depender muito, né, do local. Então, assim, feridas que não cicatrizam, né, na boca ou na pele. Sinais que você tem desde que você nasceu, mas que está mudando de cor ou está mudando de, de imagem, está mudando de forma, né? Sangramentos sem explicação, cansaço intenso que você não consegue justificar. Então, tem que ver se não tem aí uma anemia, uma alteração hematológica que justifique que possa ser causa de câncer, né? Alteração do hábito intestinal, pacientes que evacuavam todos os dias, que agora são constipados, ou pacientes que passam até diarreia que não tinham antes, né? Dificuldade de deglutir, gânglios, né, pelo corpo, no pescoço, na axila, nódulo na mama, alteração da forma da mama, retração do mamilo, né? Tudo isso são sinais que, se a gente diagnosticar, muitas vezes você tem que diagnosticar antes disso, ficar alerta, mas ficar isso. Às vezes eu estou na fila do supermercado e vejo assim um sinalzinho suspeito, eu peço desculpa e digo, oh, me perdoe, mas dê uma olhadinha nisso aí. Então, acho que a gente está alerta para isso, né? Então, muitas vezes, paciente idoso, já atendi muitas senhorinhas idosas que, às vezes, por constrangimento, notam nódulo na mama e não avisam, até que quebra um braço um dia, o filho vai ajudar a trocar a filha, aí nota, e aí já chega com a doença avançada. E aí, é isso que eu digo, que é muito importante a gente compartilhar a história, porque aí as pessoas vão ver que isso acontece, que isso é tratável, que isso cura, que isso tem tratamento, que as pessoas estão do lado, né? E a gente vai desmistificando essa questão né? da própria do diagnóstico e do próprio tratamento. Certeza. Então, assim, seria essa parte, né, a importância do diagnóstico precoce por conta de tudo isso, né? Porque, que o ideal, às vezes, quando seria até, lógico, além de perceber todos esses sinais que podem aparecer, os sintomas, mas a importância da avaliação médica regular, né? De anualmente, o uso, ou ainda mesmo ao seu médico, né? Que normalmente se vai, não me referindo ao oncologista, mas, assim, caso haja necessidade, lógico, mas, assim, o médico, a ginecologista, né? O clínico mesmo, para quem ainda não tem nenhum histórico, até para estar fazendo os seus exames, que é uma forma de checar. Exatamente. Tem que lembrar, né, que, por exemplo, as mulheres depois dos 40 anos fazem mamografia, né, os regulares depois do início da vida sexual, os homens em relação ao câncer de próstata, fazer o PSA e o toque retal e a urologista, a colonoscopia de rastreamento depois dos 45 anos ou antes, se tiver caso de câncer de cólon e reto na família. Então, assim, são exames de rastreamento habituais, né? Que você deve estar ser incorporado, né? Deve Isso. ser. Certo. E o de colo, doutora Carla, você falou, o de colo nessa faixa etária em situações de familiares que tiveram, mas em pacientes que não têm, pessoas que não têm o histórico familiar, tem alguma idade a partir dos 50? A partir dos 45. 45, e caso de câncer na família, 10 anos antes da pessoa, né? Que teve. Teve. Certo. E aí, dentro né, dessa palavra, o que é que se pode, como você já falou várias vezes assim, detectado precocemente, dependendo do tipo do câncer, tem a cura, ou esse controle, existe essa palavra, essa frase, controle sempre, é possível, né, assim,
como é conviver com a cura do câncer, ou o câncer vai ser sempre uma doença crônica. O fato, assim, eu falo muito com relação assim, o câncer, ele diz, é comentado, né? É informado o quê? Que o câncer permanecendo em remissão, completando por 5 anos ou mais, pode dizer que ele foi curado. Mas mesmo assim, as células cancerosas estão lá no corpo, né? E após o tratamento, elas ficam lá, como se fosse latente, elas podem voltar um dia. Assim, eu sempre digo que câncer tem cura, sim, principalmente se você diagnosticar precocemente. Mas eu digo sempre para os pacientes, ó, do mesmo jeito que eu nunca tive, eu posso vir a ter. Você já teve, não está imunizado de ter. Uhum. Então, acaba que o paciente oncológico, ele é um paciente mais rastreado, ele tem mais cuidado com sua saúde, ele é mais acompanhado, tá? Então, assim, o exemplo que eu tenho em casa, minha mãe há 30 e tantos anos teve um sarcoma na perna, né? E ficou curada desse tumor, né? Depois de 30 e tantos anos, ela não tem nem evidência disso, mas teve um segundo tumor primário de mama, tá? Então, a gente precisa continuar com acompanhamento médico, mesmo que não seja para aquela patologia, certo? Então, ficar alerta para isso. Certo. Mas durante, quando atinge vamos dizer, atinge essa marca, assim, dos 5 anos em remissão, a paciente, ela ainda precisa estar sendo, assim, vai ter aquela recorrência, a ida, né, ao médico, o seu acompanhamento e tudo, mas ela ainda necessita fazer uso de algum medicamento. Depende do caso, né? Uhum. Então, como eu disse, não tem mais aquela receita de bolo. A gente vai adequar para as informações que a gente tem daquela paciente. Isso vai depender dos receptores. Vamos pensar no câncer de mama, receptores hormonais, se a axila era positiva, se o quão positivo, quantos linfonodos tinham, a idade dessa paciente, a toxicidade, a tolerância que ela tem a esse tratamento. Então, tem pacientes que fazem 5 anos de tratamento, tem paciente que faz 10, né? E assim, muitas vezes eu estou protegendo mais aquela paciente, porque a determinados tumores você sabe que quanto mais o tempo passa, você vai diminuir o risco de recidiva. Tem outros tumores que você ainda pode ter ao longo de anos o risco da doença voltar. Então, vai depender muito do conhecimento que se tem daquela patologia, daquele tipo de tumor. Por isso que a gente não pode falar de uma forma tão abrangente. Certo. E no caso dela ter, ela pode aparecer, acho que até como aquele caso que foi falado no Texas, né? Ela pode ter um outro tumor, um outro câncer, não oriundo do primeiro, que ela foi curada, assim, não sendo uma recidiva, ela pode ter um outro tumor que seja um tumor primário de origem em outro órgão. Pode. E não Né? tenha nenhuma... Nada, falei da minha mãe, ela teve 2 tumores totalmente diferentes. Não é? Não foi depois foi demais. Certo. Não, certo? Uhum. Então, acho que a gente precisa... você vai continuar viva, você vai ficar exposto aos carcinógenos e você não está imunizado. Não é? Então, precisa cuidar. Uhum. Ok. Então, o que fazer, né, para dentro aí dos cuidados paliativos e o chamado cuidado paliativo, cuidado de suporte, o que é que como é que entra nesse momento esse paciente que você já, quer dizer, que já foi tentado, né? Já foi aquela coisa, entra naquela característica do paciente cuidado paliativo exclusivo. Então, o cuidado paliativo exclusivo, né, quando você não tem mais alternativas de tratamento oncológico, né, direcionado para o tumor, mas você tem muito a oferecer para o paciente em termos de controle de sintomas, de acolhimento, de cuidado, de qualidade de vida. Então, é importantíssimo. Numa equipe boa de oncologia, não pode faltar um paliativista, certo? Para melhor controle da dor, para melhor controle de sintomas. E nos grandes centros, o paliativista ele não entra quando você
não tem mais alternativas terapêuticas. Na verdade, ele está junto ali o tempo todo, né? Para controle de sintomas, para paliar sintomas, e aí faz parte da equipe. Uhum. E a gente precisa entender muitas vezes, né? E algumas vezes a gente tem esse dilema no consultório, que é exatamente quando o paciente está tão debilitado que a quimioterapia vai trazer mais toxicidade que benefício. Então, as famílias ficam angustiadas quando não faz o tratamento, mas às vezes o melhor para ele é não fazer, é proporcionar que o tempo de vida que ele tenha seja com qualidade, com menos toxicidade, com menos internações, mais perto da família. Então, isso exige, né, não é só conhecimento, exige sabedoria também. Pesar o que é importante para o paciente, para a família, e sempre lembrando, a gente não trata câncer, a gente trata pessoas com câncer. Então, é isso que tem que ficar em mente. Certo. E aí, falando né, que você, que é a coordenadora, né, da experiência do paciente da Liga, a ida, né, na Espanha e na Madrid, que teve essa missão internacional da experiência do paciente, mostrando as histórias de sucesso, né, nos hospitais referência mundiais em Barcelona e Madrid. Como é visto, assim, o que é que você, desde que você começou, né, apesar, né, do nome, a experiência do paciente, eu acho que envolve nessa questão do paciente familiar, os colaboradores, tudo isso, o jeito de cuidar impacta com certeza na experiência, mas é ligado ao paciente, né, o nome experiência do paciente, mas pode ser aplicado também para vários outros segmentos, né, assim, voltados para o bem-estar de quem está usufruindo daquilo. Mas como é que você está vendo isso? É uma coisa relativamente nova ou isso já vem de muito tempo e agora que está sendo mais intensificado ou aplicado? Aqui no Brasil é relativamente novo, né? Vem muito do conceito de experiência do cliente, né? Mas nos Estados Unidos e na Europa isso já tem avançado bastante, né? Principalmente um dos centros que assim são referência em experiência do paciente é a Cleveland Clinic. Então, e vem estimulando outros centros nos Estados Unidos a essa mesma direção. Então, lá, a experiência do paciente ela é, inclusive, remunerada. Os hospitais recebem, mas se os pacientes eles avaliam melhor aquele tratamento, certo? Aquela instituição. E na Europa também, né? Então, o que é que a gente vê? Porque muitas vezes, quando a gente fala em resultado, vamos pensar numa prostatectomia. O médico quer tirar a próstata e deixar o paciente livre do câncer, mas o paciente quer ficar livre do câncer, mas ficar continente, não ficar com incontinência urinária, não ter disfunção erétil, né? Ter uma boa experiência no hospital. Então, tudo isso entra no contexto da experiência do paciente, que envolve o paciente, o familiar e o colaborador. Nós somos humanos cuidando de humanos. Então, assim, muitas vezes a gente não consegue atingir a perfeição, a expectativa, né, daquele paciente, mas a gente tem que estar sempre nesse processo de melhoria contínua, de ver aonde é que a gente pode melhorar, o que é que falhou para esse paciente que a gente pode evitar que falhe para o próximo. Então, eu acredito que esse olhar de trocar de lugar e como é que eu gostaria de ser tratado que faz diferença. E lá fora, né, a gente vê que tanto essa questão do sentimento do paciente, mas também da tecnologia, muitas vezes evitando que o paciente se desloque, porque eu vi uma experiência fantástica em Barcelona, onde pacientes que colocavam marca-passo, eles tinham que ir com uma certa frequência para o hospital para fazer esse controle do marca-passo. E muitas vezes pacientes moravam em outras cidades e tinham que o filho deixar de trabalhar, né? Assim, modificava a dinâmica familiar para aquele deslocamento. Então, eles fizeram um programa onde remotamente esse marca-passo era avaliado.
o paciente não precisava se deslocar, ele era treinado para aquilo. Na primeira consulta que ele vinha, era feito toda uma orientação. Na segunda consulta, ele era treinado também, e as enfermeiras ficavam acompanhando isso à distância. E se tivesse alguma alteração, alguma desregulação, já era identificado direto para o pronto-socorro, esse paciente já era orientado para ir direto para lá. Vi também experiências em termos de oncologia, onde depois da quimioterapia, se o paciente tinha determinados sintomas, através de um aplicativo, ele ia lá e dizia: estou com enjoo, aí graduava, ou estou com febre. E aí, se fosse um sintoma leve, ele ia ser orientado para marcar a consulta para o seu médico. Se fosse um sintoma moderado, ia uma enfermeira entrar em contato com ele. E se fosse um sintoma grave, ele ia ser sinalizado: vá direto ao pronto-socorro. E isso fez com que pacientes não se deslocassem de forma desnecessária e também pacientes chegassem mais rápido ao pronto-socorro para evitar complicações, né? E junto de tudo isso também tem a questão de estrutura física. Então, a gente vê realmente ambientes projetados para conforto do paciente, projetados para conforto familiar, para interação das crianças, né? Eu vi um hospital lá que tinha uma escada rolante com um tobogã do lado, então, todo lúdico, né? E vinha nessa questão a questão da cocriação. As crianças participaram de como aquele hospital deveria ser. Então, deveria ser um local onde eles pudessem brincar, onde, apesar de estar doente, a vida não parasse ali. Uhum. Realmente, assim. Mas o que é que você, assim, aqui no, como você disse, né, aqui no Brasil, assim, relativamente recente. Então, aqui você assim, aplica ou a liga, ela já tem isso, você assim, é uma forma de estar introduzindo, né? Está introduzindo Então, em clínica. o que é que a gente procura fazer? A gente procura ver a jornada desse paciente, né? E a jornada do paciente começa quando ele pensa na instituição, a imagem evocada que ele tem. Se eu precisar de fazer tal tratamento, se eu precisar de tal procedimento, quais são as experiências boas que me vêm à mente, que um amigo me disse, que eu compartilhei com alguém da família, né? Então, aí já começa a experiência dele. Até ele ligar para a instituição, ou ele mandar um WhatsApp, ele conseguir marcar a consulta, o procedimento, onde ele estaciona, né? Uhum. Como é que ele é acolhido pela portaria, como é que o recepcionista olha para ele, como é que ele se sente ali, como é que ele é colocado numa maca ou um local de fazer exame. Eu recebi um depoimento lindo de um paciente que fez: doutora, eu estava com tanto medo de fazer a ressonância, né? E aí, quando eu cheguei lá, o técnico disse: não fique com medo não, vou ficar aqui segurando a sua mão, né? Então, às vezes, isso vai mais até do que uma anestesia, não é? E Uhum. tem alguém ali do seu lado. Então, assim, vai por tudo isso, atravessa quando o paciente está internado, se os chamados deles são atendidos, se o remédio da dor chega logo, né? Se não tem barulho, se o ambiente é confortável. E também, depois da alta, né, com os questionários que a gente envia e o que a gente recebe, tanto de reclamação quanto também de elogios, né? Então, eu recebi na liga, na ouvidoria, um paciente dizendo que na enfermaria que ele estava só tinha um frigobar e tinha 3 camas, e ele disse que não deveria ser assim e tal, e a gente identificou realmente que tinha tido essa falha, e aí corrigimos, e esse paciente, por acaso, foi visitar outra pessoa e passou nessa mesma enfermaria. E quando lá, né? Então ele ligou depois, ele entrou em contato depois por e-mail para agradecer por a voz dele ter sido ouvida, por a gente ter dado importância ao que ele tinha dito. Muitas vezes as pessoas querem que a voz dela seja ouvida, né? Em outra oportunidade, um paciente o esposo de um paciente que acompanhou a paciente na UTI, porque antes do Covid a gente tinha a visita estendida na UTI, que foi um programa que a gente trouxe para a instituição. Então, o familiar, o paciente não ficava sozinho lá, ficava com o familiar o tempo inteiro.
E aí ele queria que tivesse, ela disse, aí a equipe passava a visita toda junta, o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro e tal, e o familiar estava lá, ele participava também dessa troca de informações. E aí ele disse, a gente só está querendo agora que tenha TV a cabo, algo desse tipo. E aí o paciente acabou falecendo, a gente chamou esse esposo para fazer parte de um comitê de família, e aí na nova UTI a gente colocou a TV a cabo para os pacientes. Então, assim, são pequenas coisas Com e às certeza. vezes ficam muito, né? É. E às vezes a gente aprende também, a gente tem que ter essa humildade de aprender com as falhas. Às vezes a gente não é perfeito, falha com alguns pacientes, no sentido de que a experiência poderia ter sido melhor. E quando a gente identifica isso, muitas vezes a gente chama esses familiares ou paciente para conversar e a gente às vezes traz até para junto para que a gente possa melhorar a experiência para outros pacientes. E é muito gratificante quando a gente consegue transformar isso aí. É, eu tô assim, porque eu parei aqui, você estava falando, eu estava escutando e vendo aqui, botando a barrinha para rolar, assim, as pessoas, né, falando assim muito, assim, falando assim a importância, né, de, como você falou muitas vezes aqui, de saber que o Rio Grande do Norte, né, possui profissionais tão capacitados e com estrutura para acolher os pacientes oncológicos. Na hora daquele momento que a gente estava falando, né, da necessidade de ter que sair do estado, alguma coisa, e isso dá bastante segurança para quem, ou né, querer permanecer, ou pela segurança mesmo, de querer ficar no seu estado, ou por não poder de qualquer forma. Aqui já falando, né, que alguns pacientes assim que já foram tratados, né, há 15 anos atrás, aqui a gente tem pessoas também aqui de outros países, né? Aqui Sofia, Cecília, estou vendo aqui, vendo a mamãe, né? Certo. Aí diretamente dos States, dos Estados Unidos, muito bem, meninas. Tem uma amiga também aqui de Sintra, de Cascais, quer dizer. Mas é isso. E o que é que você viu, doutora Carla, o que é que você achou interessante? Assim, essa coisa a experiência do paciente, né, o impacto dessa atividade, né, dessa atividade não, da experiência mesmo, do formato que você disse que veio da experiência do cliente para o paciente, na área da medicina. Se, assim, conseguindo colocar desde a entrada do paciente, do momento que ele põe o pé na instituição até a hora que até a hora que ele sai, não, até aquele acompanhamento, né, que ele fica, porque ele às vezes precisa estar retornando, familiar e tudo. E esse quinto encontro aí dos multidisciplinares dos tumores femininos, isso trouxe alguma novidade ou algo que você acha interessante estar colocando aqui, falando? Assim, nos tumores femininos, quando a gente impacta muito na questão da autoestima, né, da sexualidade, e isso é qualidade de vida. Então, quando a gente troca informações sobre como abordar melhor aquela mulher jovem que de repente entra na menopausa porque está usando um bloqueio hormonal, né? Uhum. É a questão que a gente falou da fertilidade, como oferecer para um paciente jovem, quais são as alternativas para preservar a fertilidade, para que ela possa ser mãe depois do tratamento. Então, dentro desse contexto, discutir isso, né? Teve um módulo muito interessante sobre pacientes trans, né? Então, teve uma ginecologista lá da Bahia que deu uma aula super sensível de como a gente se preparar para abordar essas pessoas que às vezes já traz tanto sofrimento da sua história, elas precisam ser respeitadas enquanto, né, nesse momento em que elas procuram um médico. Então, e tem os tumores, né, de mulheres que aparecem naquele paciente que se identifica como mulher, mas que é um tumor masculino, né? Então, assim, tudo isso são contextos que a gente não tem tanta habilidade para tratar e que agora já tem habilidade. Então, foi bem interessante nesse sentido, nessa troca
né? E nessa visão sensível desses pontos que são importantes, e principalmente na questão da qualidade de vida, na qualidade de vida das pacientes, das mulheres que, ao fazer tratamento, seja de tumores ginecológicos ou de tumores de mama, que impactam na sua vida sexual, como a gente abordar tudo isso. Certo. E, então, assim, chegamos aí no nosso, no nosso final e eu quero falar aqui que realmente o cuidado ele começa, né, com as escolhas que nós fazemos, assim, hábitos saudáveis, como a doutora Carla mesmo disse, isso nunca é uma máxima que é importante estar sempre falando, né? Então, a alimentação correta, né, a prática regular de atividade, e indiscutivelmente a sua avaliação médica regular. Então, portanto, prevenir, detectar precocemente, intervir adequadamente. Entrando no tratamento, é preciso o paciente conhecer e participar, e, claro, né, gotas de atenção e uma boa dose de cuidado salvam vidas. Sua saúde começa por você. Então, para finalizar, gostaria que a doutora Carla aí deixasse uma mensagem para a gente, quiser falar assim, explanar mais alguma coisa. Aí fica... Eu acho que foi, né? Acho que a gente conseguiu abranger bem, né, o tema da inovação, Com desde certeza. diagnóstico molecular, de imagem, das alternativas novas de tratamento e na nova abordagem que a gente tem que ter ao oferecer conhecimento e informação para esse paciente, para que ele, junto a nós, consiga traçar esse caminho e escolher o melhor tratamento. Então, assim, o que eu queria deixar de mensagem é: se conheçam, adotem hábitos saudáveis, e aí vai a atividade física, a boa alimentação, o controle do peso, diminuir o consumo de álcool, né? Se tiver alguma alteração, algum sinal ou sintoma desses que a gente citou aqui, procurem um médico. Pode ser uma bobagem, mas se você diagnosticar precocemente, vai fazer diferença. Dentro da sua faixa etária, procure saber quais são os exames que você deve fazer como exames de rastreamento, e aí vai a mamografia aos 40 para as mulheres, a colonoscopia a partir dos 45 anos, o exame de próstata já está no Novembro Azul, estamos acabando, né? Aqui para os homens. E principalmente, confie na sua equipe. Se você não confiar, um tripé aí já está frágil, né? Confie, tem que ser alguém que você tenha abertura de perguntar, que tenha dúvidas. Se precisar pedir uma segunda opinião, você não está infringindo nenhuma lei, você tem toda a liberdade de fazer isso, não é? Hoje a gente tem telemedicina, pode compartilhar informações, então acredito que a gente a gente começou dizendo que os casos de câncer vão aumentar muito, mas a gente também está evoluindo bastante no tratamento. E se a gente se cuidar e fizer diagnóstico precoce, a gente vai ter desfechos melhores, com certeza. E agradecer a oportunidade de estar compartilhando, né, conhecimentos e poder disseminar algumas orientações para os nossos pacientes. Com certeza. E é isso, assim, realmente a gente busca, né? O que todo mundo busca é, né, uma melhor qualidade de vida e com saúde, e a importância de olhar, né? De se olhar e olhar para o outro também. E eu quero agradecer mais uma vez aí, doutora Carla, sempre assim muito solícita, e a gente o quê? Quando a gente começou, quando a gente estava montando a live, trocar, vai ser uma semana de live. Né? Não foi uma semana, mas foram quase 2 horas, viu, gente? E vocês aqui com a gente, obrigado também. Obrigado, doutora Carla, estar disponibilizando esse tempo todo aqui com a gente, conversando, compartilhando conhecimento, informações, orientações valiosíssimas, seu aprendizado. E agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco durante esse tempo. E a live vai ficar salva no YouTube, no Instagram,
vocês podem compartilhar para com quem vocês quiserem, familiares, amigos, quem você acha que vai ser importante assistir. E tenha uma boa noite, um bom descanso. Vamos fazer aqui uma foto. Eita. Pronto. Tudo certo. Edrocar, muito obrigada, viu? Eu agradeço. Um Beijão, beijo. foi ótimo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.